Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa, mais uma aula, mais uma palestra, mais um diálogo juntos nesta excelente manhã. Hoje vamos falar de Friedrich Feuerbach. Vamos continuar trabalhando com a proposta do idealismo alemão, né? A filosofia idealista alemã. E dentro dessa proposta nós vamos abordar Friedrich Feuerbach, falando sobre a natureza do homem e uma antropologia emergente. Lembrando a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, Após inscrever-se, assista aos vídeos, compartilhe para crescermos e também sempre que assistir o vídeo dê seu like para estar colaborando com o nosso desenvolvimento aqui. Muito bem. Quando falamos de Friedrich Feuerbach, nós estamos falando dentro dessa proposta da natureza ao homem em uma antropologia emergente, de uma proposta de uma nova filosofia que ganha terreno sólido ao se realizar um esvaziamento dos preceitos teológicos. Então, a filosofia tradicional, ela tem o dever de ser transformada em antropologia. Então, essa nova filosofia não é nada mais do que a antropologia, pois ela vai partir do homem e assumir este como seu objeto de estudo. Mas esta antropologia vai afirmar a existência de uma natureza que é concebida como ser diverso e independente do homem, como um cenário no qual o indivíduo está sempre inseparavelmente inserido. Então, Feuerbach, ele elimina a concepção dualista que separa o homem em duas substâncias distintas. Mas, posteriormente, esse dualismo vai surgir então como necessário para a efetivação do seu pensamento, como a afirmação de um mundo natural. E dentro dessa proposta de uma busca de fundamentação do homem integral, o dualismo será sempre condenado pela doutrina da sensibilidade. E a filosofia feuerbachiana, ela vai ser projetada na tentativa de afirmar uma noção de unidade que vai abarcar o homem e a natureza como um desenvolvimento desta postura integral que irá procurar abarcar todas as coisas dentro de uma unidade. Começam a aparecer então tensões que vão resultar na reabertura da questão do dualismo. E com isso, nós vamos ver que é tematizado a partir de uma essência da religião a existência da natureza, que vai ser concebida como inteiramente independente e diversa do homem. E nisso vai ser precisamente no parágrafo 48 desta obra afirmado uma cisão profunda entre o homem e a natureza, aonde vai se inserir novamente o dualismo em sua obra e vai ser colocado a noção de unidade em risco. Então, a ideia de natureza não humana, na proposta feuerbachiana, ela vai surgir como uma resposta contra toda a concepção supranaturalista e espiritualista,
aonde vai se estabelecer uma existência autônoma da natureza como o radicalmente outro não humano. E essa tentativa de inserir uma concepção unitária, uma doutrina que abarca o homem e a natureza em uma unidade, não pode se realizar sem que todo tipo de dualismo ele venha a ser superado. Mas Feuerbach, em contrapartida, segundo um esforço intelectual por parte até de seus intérpretes, na tentativa de manter a coerência de seu pensamento e efetivar os planos da sua proposta de ensino, ele vai reconhecer a necessidade do dualismo e de um dualismo reconstruído a partir da unidade entre o homem e a natureza. Então, esse primeiro movimento, a eliminação do dualismo tradicional, ele vai separar duas instâncias provindas de lugares que são completamente distintos e necessários para se colocar o ponto de partida de uma nova filosofia, que, a saber, é uma sensibilidade de um fundamento. E ela vai ter como fundamento a sensibilidade também. Então a noção de natureza não humana, ela vai estar sempre assentada no projeto de uma filosofia antropológica, que vai recusar ser interpretada o quê? Interpretada os traços antropomórficos, tá? Ou os traços antropocêntricos. Então essa natureza vai existir por si só, sem que nós venhamos a ver o homem e a ideia de uma força distinta, e também essa natureza vai existir antes do homem e antes de todas as criaturas e organismos, como o ser para além da possibilidade de uma representação de um início temporal. Então Friedrich Feuerbach, esse filósofo alemão, representante do idealismo alemão, ele vai defender que a sistematicidade e o rigor imposto ao pensamento pela organização formal não deve ser admitido por Feuerbach em sua antropologia, que sempre vai ser fluente e dinâmica. Então Feuerbach não aceita essa proposta de uma sistematização, né? E de rigor impostos ao pensamento pela uma organização formal. E devido a essa posição é que a antropologia feuerbachiana ela se torna incompatível com os sistemas estáticos e formais que vão aprisionar a existência real em um sistema rígido, tá? A antropologia vai influir na existência e vai ter um espírito da descoberta e não vai se limitar à busca de um saber definitivo. Então, no sistemático, agir o filósofo artista, aquele que cuida da forma como um valor em si, ele vai se ater a uma coerência dedutiva, que será importante para se formar através de um sistema filosófico e permanecer no pensamento determinado e fixo de uma limitação, conforme o próprio Feuerbach vai propor e vai defender nas suas teses. E ao se fundar sobre as bases de um sensualismo e de um realismo, essa antropologia promulgada por Feuerbach vai afirmar o homem como um ser sensível e concretamente existente, e não apenas como uma ideia simples, tá? E vai também defender uma nova postura antropológica por parte de uma filosofia da existência que irá construir a partir de uma concepção de homem inserido no mundo e na natureza.
com a pressuposição de uma ontologia sensível, esta postura antropológica irá se processar em um campo autônomo, supremo, e não irá se reduzir a uma espécie de uma ontologia regional. Então, o homem é um ser unido com a natureza, mas essa união se torna uma totalidade que não dissipa as diferenças existentes entre os próprios indivíduos e todas as outras criaturas vivas e a própria natureza. E o homem é um ser que vai se distinguir da natureza e de todas as outras criaturas por possuir o mais e uma característica que vai constituir sua especificidade e vai o tornar única. E essa capacidade racional, segundo Feuerbach, será possibilitadora de o homem se erguer sobre a natureza e todas as criaturas. Então, concebendo a primazia da existência sobre a essência e uma compreensão diversa de uma tradição filosófica, irá se manifestar como uma antropologia. Essa nova compreensão dada ao termo antropologia, ela já se recusa ao iniciar como doutrina partindo de um princípio não humano. E o homem, não como um mero e qualquer ser entre os seres, e tampouco também um objeto ou um conceito em geral, essa doutrina do homem não se vai perder no conceito de essência genérica como outrora se há ocorrido, mas é imanente à vida, vai procurar dar respostas não estáticas e definitivas, mas será aberta e ciente de sua insuficiência e precariedade. E essa antropologia não se multiplicará em diversas áreas do saber humano, porque o saber antropológico de Feuerbach vai criar uma noção de homem integral que não irá se limitar à doutrina do ser de forma essencialista, por partir de uma existência de múltiplos indivíduos, e nem a posição de antropólogo cientista que vai observar o homem de uma forma externa irá apresentar resultados metodologicamente orientados. A doutrina de Feuerbach, ao formular uma noção de homem integral, ela vai terminar submetendo a filosofia inteira ao campo também da antropologia. E essa nova postura, que podemos considerar até como uma antropologização da filosofia, ela vai tender a marcar um modelo de pensamento que vai partir das coisas reais do homem concreto para se chegar à essência ou até à subjetividade. E, no entanto, esse movimento pela antropologização, ele não vai se eliminar o saber filosófico, mas, pelo contrário, ele vai fazer com que a filosofia se torne assunto da humanidade. A filosofia, ela vai se tornar uma antropologia para descer do mundo inacessível das ideias para concretizar o existencial. E aí a doutrina antropológica de Feuerbach vai surgir a partir de um duplo distanciamento e uma volta ao mundo da vida. E esse duplo movimento vai consistir no distanciamento da ciência natural, matemática e da metafísica tradicional e de uma antropologia em questão que não vai se interessar pelo mundo inteligível, nem pelo mundo sensível, mas pelo mundo da experiência corrente, o mundo considerado o mundo da vida concreto e real, em que a postura irá tentar superar a subjetividade da filosofia
a rigidez e também a especificidade da ciência. Então, essa autorreferencialidade e comunidade, esse projeto de uma nova filosofia, ele vai se tornar uma tentativa de superação de um caráter considerado até antitético das noções da singularidade e de uma universalidade que estarão presentes na concepção clássica. E aí Feuerbach, no que podemos chamar até de sua primeira filosofia, ele não vai conseguir encontrar uma mediação entre o indivíduo e o gênero. E aí a publicação de A Essência do Cristianismo, que é uma publicação de Feuerbach, vai ser notado nessa publicação uma apresentação e definição de um gênero ou essência do homem sem referência ao indivíduo concreto. E o indivíduo que era sacrificado em nome de uma unidade do gênero e juntamente com isso separado em duas esferas distintas, e uma individual e infinita, outra genérica e universal, tá? Essa superação dessa posição não será alcançada pela inversão dessa hierarquia, pois com a resolução de um caráter denominado até antitético, vai se obter uma nova interpretação que vai articular o individual e o universal dentro de um âmbito de uma unidade. Com isso, essa superação dessa antinomia clássica é alcançada pela união das características de individualidade e indivisibilidade e unidade na ideia da totalidade, que em alemão vai ser denominado Geisent, tá? Geisenten. Justamente Feuerbach vai procurar não cair em um individualismo exagerado e tampouco até em um universalismo vazio, mas a totalidade é alcançada por um duplo movimento. Então essa individualização do universal e essa universalização do individual, ela não vai se tratar aqui da mera redução de uma esfera a outra, mas vai se tornar um alargamento positivo que vai repensar o individual e universal no âmbito do próprio indivíduo existencial. E aí Feuerbach vai elaborar uma interpretação das ideias de individualidade e universalidade articuladas, que em primeiro momento no indivíduo, para se inserir essa articulação na relação entre o indivíduo e o gênero humano, vai se definir o homem como um ser singular universal, em que vai parecer estar de acordo com essa visão feuerbachiana, pois ao mesmo tempo em que ele vai se tornar único e insubstituível e dotado de particularidades que vão fazer ser o que é, também vai partir de um gênero em que vai chegar a uma realidade existencial e um objetivo de Feuerbach vai ser tão preciso que o indivíduo não vai se diluir no conceito de gênero, que venha a reconhecer como insubstituível e diferenciado ao mesmo tempo e reconhecer a sua universalidade. Então, nós vamos ver que o entendimento que vai surgir na filosofia da sensibilidade, ele será ligado ao caráter existencial, concreto e reconhecedor do indivíduo, que será dotado dessa dupla referencialidade, ou seja, um ser existente individual e essencial no âmbito universal. Então essa luta e contestação, essa concepção essencialista do homem, empregada por Feuerbach, vai gerar uma concepção de homem
referido ao real e sensível. Mas esse indivíduo feubarquiano, que vai estar inserido em um universo próprio, no qual a condição da possibilidade para o reconhecimento dessa existencialidade do eu vai se tornar um único e insubstituível e uma aceitação de um alter ego, denominado alter ego. Então, Feuerbach, para ele, o indivíduo, o Einzeln, tá? No alemão, é único, Einzige, tá? Que é dotado de um valor próprio, sem uma qualquer chance de um possível igualitarismo indiferenciador. E essa tal posição feuerbachana vai surgir-se como uma crítica ao escrito e uma essência de um cristianismo elaborada até por Mark Stirner, sob estranho título O Único e a Sua Propriedade. Ou seja, Der Einzige und sein Eigentum. Obra na qual vai afirmar que a filosofia de Feuerbach não haveria e não tinha havido penetrado no indivíduo concreto, permanecendo presa a um conceito genérico do homem. Então o Stirner vai contrapor Feuerbach. Mas Feuerbach vai revidar essa crítica, alegando que também a filosofia de Stirner, a filosofia stirneriana, vai fracassar ao basear-se em um eu sem supostos e inevitavelmente um sentido único. Então Feuerbach vai afirmar que é impossível que o gênero humano venha encarnar uma inteira e definitiva posição em um único indivíduo, um fundamento, um sentido em um único indivíduo, e cada indivíduo é único, mas não é o único. Mas não é o único. E aí, o eu único de Stirner, que vai ter uma independência e uma autossuficiência total, será designado a atributos de um ser irreal, na posição e postura e pressuposto feuerbachano. E era isso o que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal Hermenêutica Sem Interpretação, Filosofia Sempre.